Olá, hoje iremos aprender sobre variáveis e constantes. Sobre variáveis, nós temos que uma variável, no âmbito geral, é aquilo que é sujeito a variações, ou seja, aquilo que é inconstante. Então, o próprio nome já diz. E na programação, temos que variável é um objeto, ou seja, uma posição na memória do computador que é capaz de armazenar e representar um valor ou expressão. E elas também só existem em tempo de execução de um programa que é responsável por declarar e armazenar variáveis na memória. Então, o programa de computador é que faz o armazenamento aí dessas variáveis no momento que um programa ele é executado. E as variáveis elas são associadas a nomes, tá? Que chamamos de identificadores enquanto estamos desenvolvendo o nosso programa. Então, nós criamos identificadores para armazenar valores na memória do computador e damos a essas variáveis, tá? Esses alguns identificadores que nós associamos com os nomes para que nós possamos trabalhar de forma fácil, ok? E os dados, eles são processados pelo computador. Esses dados são bastante variáveis, ou seja, podem existir dados aí do tipo inteiro, do tipo real, do tipo cadeia e etc. Foi aquilo que nós vimos aí nas aulas anteriores. Então, por isso nós temos aí esse conceito de variáveis. E também nós temos o conceito de constantes, tá? Que o oposto aí de variáveis, uma constante é tudo aquilo que é fixo ou estável e são bastante úteis em diversos momentos na programação. Então, você pode estar programando aí um programa, tá? Que precisa de fazer algum cálculo que utilize a constante π. Então, como uma constante π, tá? Na matemática é esse valor aproximado de 3,14 para cálculos simples, você não precisa utilizar esse valor diretamente, tá? O 3,14 e repetir esse valor em todos os lugares que você estiver utilizando este cálculo. Por quê? Porque o 3,14 ele não vai mudar, ele é um valor fixo que vai se repetir em todo o seu código. Então você coloca isso em uma constante, nomeia essa constante que fique fácil de entender o que aquele valor significa e você, ao invés de utilizar 3,14 em todo o seu código, você utiliza diretamente a constante π e coloca essa constante π em todos os lugares do seu código, porque você tem certeza que aquele valor ele nunca vai mudar e ele de fato nunca deve mudar, porque no contexto do seu programa, tá? No contexto matemático que o π ele nunca muda. Então nós temos também essa constante aí que tem a ver com o contexto matemático, neste caso 3,14, e nós temos também uma constante do nosso contexto, do nosso programa, que nós podemos definir e essa constante ela pode conter qualquer valor lá dentro, desde que faça sentido para o nosso programa, para o nosso contexto, para que nós não possamos repetir aquele valor em todo lugar do nosso código, tá? Nós colocamos isso dentro de uma constante, de um lugar ali que está nomeado bonitinho, e a gente só coloca essa coisa, tá? Nomeado, essa constante, em todo o nosso código e isso facilita muito o desenvolvimento da nossa aplicação. Então, o oposto de variáveis são constantes e esses dois conceitos são muito utilizados aí no trabalho da programação. Quando você desenvolve um programa de computador, você trabalha muito com isso, variáveis e constantes, tá? Nós vamos aprender um pouco mais sobre isso aqui na prática. Então agora aqui no Portugal Studio, utilizando o mesmo programa que nós iniciamos na aula passada, para aprendermos sobre os tipos de dados e variáveis, nós vamos agora tentar resolver um problema, um enunciado que eu já deixei pronto aqui, onde nós vamos tentar identificar quais são os tipos de variáveis que nós iremos substituir aqui no lugar de onde tem um x, tá? Então eu tenho um enunciado que é o seguinte: meu nome é x, tenho x anos de idade, sou do sexo x e peso x quilos. Se está calor, eu gosto de nadar. Caso contrário, eu gosto de correr. Então, nós vamos aprender um pouco aqui sobre tipos de dados e variáveis, tá? Neste caso aqui, nós vamos trabalhar especificamente com variáveis e trabalhar com os valores dessas variáveis para conseguir resolver esse problema aqui. Então, brincando aqui com nossos tipos de variáveis, nós vamos tentar encaixar cada um desses tipos aqui dentro do nosso enunciado. Então, para começarmos, vamos pensar juntamente comigo. Então, nosso primeiro caso aqui, nosso primeiro x, nós temos o seguinte texto: meu nome é x. Qual tipo de variável vocês acham que a gente deve colocar aqui no lugar desse x? Vocês acham que deve ser do tipo inteiro? Se for do tipo inteiro, a gente teria algo do tipo: meu nome é 10, meu nome é 0. Eu acho que não ficaria muito legal. Real, da mesma forma, porque também é um número.
Será que é do tipo cadeia de caracteres? Cadeia de caracteres nós vimos que é uma cadeia de caracteres, ou seja, uma sequência de caracteres agrupadas. Eu acho que faz mais sentido aqui neste caso. Então, aqui no meu nome é X, nós podemos trabalhar com o tipo cadeia. E para que nós possamos definir as variáveis, tá? Nós vimos aí no slide anterior que as variáveis nós identificamos elas com nomes, né? Então, neste caso aqui, nós demos uma instrução para o computador que queremos declarar uma variável do tipo cadeia e nós nomeamos essa variável para que nós possamos identificar e trabalhar com elas posteriormente. Então, para que o nosso programa aqui fique mais legível, para que o nosso programa ele fique mais com um contexto melhor, eu vou definir este tipo aqui de variável cadeia para o nosso enunciado e vou identificar ele como nome. Porque faz mais sentido, né? Nós estamos falando de nome aqui. Então, aqui no lugar de cadeia de caracteres, tá? Foi o nome que eu defini. Vou definir que vai ser o nome dessa variável, vai ser nome, tá? Então, eu vou digitar aqui nome porque faz mais sentido. E qual é o valor que eu posso colocar nessa variável? É um valor que tem que ser do tipo cadeia de caracteres. E nós vimos que um valor do tipo cadeia de caracteres vem entre aspas duplas, tá? Então, o computador, ele entende essa instrução colocando um valor do tipo cadeia de caracteres com aspas duplas. Então, aqui eu vou colocar o meu nome, tá? E eu quero te mostrar um negócio aqui que é o seguinte. Quando nós definimos nomes de variáveis, nós temos que prestar atenção com algumas regrinhas, tá? Nomes de variáveis não podem começar com números. Então, veja aqui que o Portugal Studio ele já reclamou alguma coisa para mim aqui. Então, se eu executar esse programa aqui, mandando ele imprimir um nome, ele vai dar para mim um erro, tá? Então, não vou executar aqui, mas ele vai dar um erro aqui para mim. Não pode ser também caracteres especiais, tá? Então, não posso ter um nome de variável com um caractere especial. E também não pode ser uma palavra reservada. Então, não posso ter um nome de variável com o nome cadeia, porque cadeia já é uma palavra reservada aí pelo compilador, pela linguagem de programação, para definir instruções, tá? Então, essas são as regrinhas. Nós podemos utilizar como nome de variáveis, começando aí com uma letra, ou começando com underline, por exemplo, tá? Então, a maioria das linguagens de programação elas seguem este padrão, então só se atente aí com isso, ok? Então, a nossa primeira variável definida, nomeamos ela, falamos que ela é do tipo cadeia e definimos um valor aqui que representa uma cadeia de caracteres, tá? Então, a segunda parte aqui do nosso texto é o seguinte, tenho X anos de idade. Qual será o melhor tipo de dado para substituir aqui no lugar do X? Então, batendo o olho aqui, eu acho que o melhor tipo de dado é o tipo inteiro, tá? Que vai representar aí uma idade inteira. Então, eu vou nomear também este tipo de dado aqui para representar uma idade. Então, eu vou colocar um nome aqui de idade, para depois eu conseguir usar isso daqui de uma forma mais fácil. E o valor que eu vou colocar aqui é a minha própria idade, que é 17 anos, tá? Então, coloquei aqui 17, então já temos uma segunda variável definida. E perceba que é do tipo inteiro, tá? Instruímos o computador para armazenar uma variável do tipo inteiro e identificamos essa variável lá na memória, tá? Que o baixo nível, o computador vai saber guardar isso, mas para a gente aqui no alto nível, a gente quer saber só de idade, tá? Deste nome aqui. Então, já temos aqui, tenho X anos de idade, sou do sexo X. Então, quando falamos de sexo, tá? Nós podemos trabalhar com um tipo de dado específico aqui, que é o caractere, né? Que nós podemos armazenar aí só um M, só um F, por exemplo, um O de outros, que é para representar aí o sexo de uma pessoa. Então aqui eu vou também renomear essa variável aqui, colocar aqui o caractere, vou identificar essa variável do tipo sexo, tá? Com o nome de sexo, e vou atribuir um valor aqui, e para representar uma variável eu vou colocar aspas simples, tá? E vou colocar aqui masculino neste caso, porque eu estou representando a minha pessoa. Ok? Então aqui, o próximo passo aqui, eu sou do sexo X e peso X quilos. Qual que é o melhor tipo de variável para nós substituirmos aqui neste caso? Nós podemos pesar 60,5, não é verdade? Então, neste caso, o ideal seria utilizar um tipo de variável real. Então aqui eu vou renomear esse tipo de dado, tá? Que está aqui números inteiros fracionários, e eu vou colocar aqui peso, tá? Vou nomear essa variável aqui de peso e vou colocar aqui um peso, por exemplo, 62,4, tá? Vou colocar aqui um peso qualquer. Só que note que eu fiz uma coisa errada aqui de propósito, tá? E veja que o compilador aqui do Portugal Studio já acusa um erro pra gente, porque a gente está instruindo o computador a armazenar um valor do tipo real, mas nós colocamos aqui um tipo cadeia de caracteres e é lógico que isso daqui não vai funcionar. O computador é burro, tá? E o compilador ele tenta nos ajudar com o que ele pode aqui em tempo de desenvolvimento, ok? Então aqui eu vou tirar isso de aspas duplas
E aqui ele já aceitou para mim esse valor do tipo 62.4, porque ele já entendeu que isso daqui é do tipo real, ok? Então nós já temos aqui algumas variáveis identificadas e faltou só aqui a variável do tipo lógico, porque nós vamos ver isso aqui na próxima frase. Então aqui nós temos, se está calor, eu gosto de nadar. Caso contrário, eu gosto de correr. E nós iremos trabalhar com esse tipo de dado aqui, utilizando aí algo que vocês ainda não viram e vocês vão ver isso daqui nas próximas aulas, tá? Mas aqui eu já vou dar meio que um spoiler para vocês ficarem também um pouco animados do que a gente pode fazer. Nós vamos trabalhar aqui com o tipo lógico, trabalhando com uma condicional se não, ok? Então nós vamos ver isso daqui agora. Então, o que eu quero representar aqui é se está calor ou não. Então, aqui o nome dessa minha variável do tipo lógico, eu vou definir que é calor, tá? E essa variável é calor é do tipo lógico. E aqui eu vou começar colocando, né, dizendo aqui para o meu programa que não está calor, tá? Então, eu vou passar com valor de falso para essa variável aqui de é calor, para que nosso programa possa cair nesse caso aqui, ok? Eu gosto de correr porque não está calor. Então, vamos escrever agora, né, o nosso algoritmo, fazer ele funcionar para que nós possamos apresentar este texto aqui na tela, né, no console para o usuário, tá? Então, nós já temos nossas variáveis definidas. Então, quando você escreve um programa de computador, é basicamente isso que você faz. Você define quais são as suas variáveis, tá? Quais valores as suas variáveis vão armazenar. E logo em seguida, você começa a utilizar essas variáveis para poder escrever o seu programa de computador, utilizando as instruções corretas para isso. Então, aqui embaixo, vamos utilizar uma instrução que nós já vimos na aula anterior, que é a instrução escreva, porque nós queremos escrever algo para o usuário, que é esse texto aqui. Então, vamos começar escrevendo o seguinte: meu nome é... Eu vou dar um espaço e eu vou colocar aqui agora uma vírgula, tá? Dentro dessa instrução escreva, porque escreva ele aceita vários valores separados por vírgula, tá? Desde que a gente coloca bonitinho aqui entre aspas duplas e a gente passa aqui alguma coisa que a gente quiser também, seja um string, seja um inteiro, seja um caractere, seja o que for. Então aqui nós vimos que esse x ele é do tipo cadeia de caractere que representa o nome, né? Então aqui nós vamos colocar essa variável nome, tá? Para a gente poder escrever aí essa primeira parte aqui. Vou colocar vírgula para escrever aqui um novo texto aí no console, tá? Então aqui vou dar aspas duplas, vou colocar uma vírgula, tá? Porque nós temos uma vírgula aqui e vou continuar escrevendo. Tenho x anos. Então nós vimos aqui que nós podemos utilizar a variável idade, né? Então vou colocar aqui vírgula, vou pedir para ele printar aqui, né, mostrar para o usuário a idade, conforme a variável que nós definimos aqui, idade, vou dar uma vírgula de novo e escrever uma nova instrução aqui. Então, depois de idade, ele tem uma vírgula também, sou do sexo X, tá? E aqui eu vou utilizar a nossa variável sexo também, que nós já definimos lá. Vou colocar vírgula, aspas duplas e vou colocar aqui um barra invertida N para poder mostrar o texto na linha de baixo, tá? Para a gente poder não ficar tudo em uma linha só, mas aqui é mais para ficar mais fácil de visualizar. Então, vou continuar aqui um escreva e vamos continuar o nosso texto. Então, ele fala que sou do sexo X e aqui eu vou dar um espaço e falar e peso X quilos. Então, o X aqui nós definimos que é o peso, né, do tipo real. Então, vou colocar aqui peso, que é a nossa variável. Vou colocar vírgula e vou colocar um espaço e colocar quilos, tá? Ponto. Então, acabamos de escrever a nossa primeira linha aqui de texto. Agora nós temos que representar essa segunda linha aqui e é essa parte aqui que vocês ainda não viram, tá? Essa questão de condicional, tá? E vocês vão ver isso na próxima aula, mas você já aprende aqui como que a gente escreve uma condição aqui no Portugal Studio. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar aqui a instrução se, tá? E o que eu quero verificar? Eu quero verificar se o é calor é igual a verdadeiro, tá? Essa é a verificação que eu quero fazer. Então veja que quando a gente quer verificar alguma coisa, tá? Fazer uma comparação entre dois valores, normalmente, tá? Nós utilizamos o igual, tá? Isso aí em outras linguagens de programação também é assim. Então se está calor, tá? Se o é calor é verdadeiro, que neste caso aqui no nosso programa ele é falso, mas a gente está verificando se é calor, o que é para escrever no console? Gosto de nadar. Então aqui, no caso do calor, eu vou fazer o seguinte, escreva e vou colocar, neste momento está calor. Então, vou nadar, ok? E se não for calor? Então, eu escrevo aqui, se não, tá?
eu abro e fecho chaves aqui. Eu vou instruir o computador o seguinte: se for calor, faça isso. Se não for calor, o que a gente vai fazer? Escreva. E aí eu vou escrever: neste momento não está calor. Então eu vou correr, tá? Porque nós vimos aqui que se está calor ele gosta de nadar, caso contrário ele gosta de correr. Então, com o nosso programa executar, eu espero que aconteça o seguinte: ele caia nessa linha aqui, escreva toda esse texto aqui, substituindo as nossas variáveis aqui pelos valores que nós definimos. Então veja que as variáveis elas servem para nos ajudar a identificar algum tipo de dado e algum valor que nós queremos representar e trabalhar com isso no nosso programa. Eu poderia muito bem aqui diretamente escrever o meu nome direto aqui sem utilizar a variável, tá? Mas quando você está trabalhando aí com o seu software, com o seu programa, você utiliza as variáveis para te ajudar e representar valores que podem mudar aí de acordo com a execução do seu programa, tá? Aqui está tudo sendo estático, definido aqui, mas você vai ter aí interação do seu usuário com o seu programa e o seu usuário que vai definir qual vai ser o valor das suas variáveis, ok? Então tenha isso em mente da importância das variáveis, tá? Então aqui ele vai executar a primeira linha, vai executar a segunda linha e aqui ele vai chegar no momento que ele vai ter que tomar uma decisão, tá? Você está instruindo o computador o que ele tem que fazer dado um determinado acontecimento de acordo com os valores armazenados na memória. Então, neste caso aqui, ele vai verificar se é calor, ele vai fazer uma verificação, se for verdadeiro, ele entra nessa primeira instrução, caso contrário, ele entra nessa instrução, ou seja, ele vai executar ou esse trecho de código ou esse trecho de código aqui, nunca os dois ao mesmo tempo, tá? Nós vamos executar e ver se isso vai funcionar. Então, nós queremos ter a certeza que ele vai executar esse trecho de código aqui, porque nós definimos que o calor ele é falso sempre, ok? Então, eu vou executar o nosso programa e vamos ver o resultado que nós vamos ter. Veja que legal. Eu vou ver se eu consigo dar um zoom aqui na fonte e veja o seguinte. O nosso console, nós temos o seguinte. Meu nome é Douglas, tenho 17. Faltou só aqui anos de idade, né? Tenho 17 anos de idade. Então, vamos executar novamente. Meu nome é Douglas, tenho 17 anos de idade, sou do sexo M e peso 62,4 kg. Neste momento não está calor, então eu vou correr. Veja que nosso programa executou corretamente. Então imagine que nosso programa ele fosse interativo e no momento lá de perguntar para o usuário se está calor ou não, ele digitasse sim, está calor. Então aqui nós teríamos essa variável naquele momento que o usuário digitou está calor como sendo verdadeiro. E quando o nosso programa chegasse na parte de executar aí, a execução do texto, tá, para poder mostrar o texto, vamos ver o que iria acontecer. Ele iria imprimir as mesmas informações e ele iria escrever o seguinte: neste momento está calor, então vou nadar. Então veja que de acordo com a interação do seu usuário com o seu programa, com os valores que lhe fornece, você irá armazenar isso e seu programa saberá trabalhar de acordo com os dados que foram entrados pelo seu usuário, ok? Então foi isso que eu queria mostrar para vocês nesta aula, a parte prática sobre variáveis. Nós aprendemos aí que variáveis nós temos que definir os nomes corretamente para elas, não é qualquer nome que nós podemos utilizar. Nós vimos que não podemos colocar números e nem caracteres especiais no início de uma definição de nome de variável, e nós vimos aí que a gente tem que decidir qual tipo de variável utilizar para cada um dos nossos contextos aqui, para cada um dos nossos exemplos aqui de execução, tá? De acordo com o que o nosso programa faz, nós definimos aí os tipos de variáveis e os nomes que a gente quer, ok? E aprendemos aqui também uma condição aqui que nós iremos aprender um pouquinho mais sobre isso em aulas futuras, ok? Então é isso, eu espero que vocês tenham aprendido e eu vejo você aí na próxima aula.